Shalom. Hoje nós vamos orar na palavra para abençoar o mês de março. Amém? Tá aqui a palavra do Senhor. Tá aqui a palavra do Senhor. Bíblia. Nós vamos orar na palavra para que o Senhor venha abençoar o nosso mês de março. Glória a Deus. Senhor amado Deus, poderoso Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Estamos aqui, Pai, na Tua presença, te pedindo para abençoar o nosso mês de março de 2023, porque o Senhor é o nosso Deus do tempo. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, estamos aqui no nosso grupo, na nossa sala de oração, te pedindo o Teu favor para abençoar o nosso mês, que o Senhor venha nos dar a provisão que necessitamos. Em nome de Jesus, amém. A palavra que nós vamos meditar hoje é Romanos capítulo 8, amém? E depois focamos na palavra-chave. Glória a Deus. Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluias! Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém, glória a Deus. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e a paz. Amém, glória a Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se desse fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluias! Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebeste o Espírito da adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluias! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Glória a Deus. Mas o capítulo 8 ele se estende, amém, irmãos? Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluias. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós sobremaneira. Aleluias! Os gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluias, glória a Deus, Pai. Espírito Santo, vai falando ao nosso coração com essa palavra de Romanos capítulo 8. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imago Dei, a sua imagem e semelhança de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá quase no final, amém? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Aleluias. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Quem está escrito? Quem está em Cristo? Que está em Cristo, nada disso poderá nos separar de Deus, aquele que está em Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Shalom para todos. Amém.